Olá, passageiros do comboio. Essa então é a segunda parte da nossa discussão sobre antifascismo, luta antifascista. E lembrando, assim como no primeiro episódio, que essa discussão foi feita, esse episódio foi gravado antes dos fatos mais recentes quanto ao Black Lives Matter, aos protestos que ocorreram no mundo, Estados Unidos, aos protestos que ocorreram no Brasil contra o governo atual, pela democracia, também o debate sobre essa questão, protestos que ocorreram em Portugal, enfim, essas questões, os pronunciamentos da extrema-direita, as ameaças da extrema-direita a figuras do campo, digamos, progressistas em Portugal. Enfim, todas essas questões que ocorreram mais recentemente. Essa discussão foi feita antes de várias dessas situações, portanto avisamos para os nossos ouvintes se situarem e entenderem isso no debate. Mesmo assim, o debate foi muito bom, muito importante, ainda está atual, então recomendamos que ouçam. Também recomendamos que aqueles que nos estiverem ouvindo através do YouTube deem like no vídeo. Isso ajuda muito no alcance das nossas publicações, e todos aqueles que estão vindo, tanto nas plataformas de podcast quanto no YouTube, que compartilhem, façam chegar a mais pessoas nossos conteúdos, que é muito importante para nós, muito importante que mais pessoas tenham acesso àquilo que nós produzimos. Dito isso, então, vamos começar com o episódio propriamente dito. Até agora, atribuindo ao povo preto um papel de passividade. O levante faz resgate de parte de nossa história, cumprindo seu dever diversa à realidade, prestando um tributo através de suas rimas, recuperando nomes de heróis e heroína, para que os seus nomes nunca sejam esquecidos, para que os seus exemplos sejam seguidos. Como filho de ex-escrava, migrante e anarquista, Marighella, militante comunista devotado, por isso foi encarcerado no governo Vargas, por isso nos anos 60 pegou em armas. Um lutador do povo disparava arma de fogo com a mesma precisão, disparava com a mente, escreveu um mini manual do guerrilheiro urbano, traduzindo pelo mundo em várias línguas diferentes. O rei resistia à prisão, luz, câmara e ação, libertadora nacional, capoeira, berimbau, manifesto divulgado lá na Rádio Nacional. Ele participou do assalto ao desembargador, deu dor de cabeça ao inimigo de farda. Segundo suas palavras, não teve tempo por medo. Esse foi Marighella, ícone da luta armada. Mais um revolucionário, mais um herói, mais um preto. Pretos e pretas de armas na mão, com a revolução na mente, amor no coração. Mais que objetos da história, sujeitos, somos pretos e pretas. Todos de pé, passageiros do comboio suburbano. Se a burguesia tem o expresso da meia-noite, a classe trabalhadora tem o seu comboio suburbano. Dando seguimento, então, à nossa discussão da primeira parte, sobre o movimento antifascista e sobre o antifascismo. Sem mais delongas, então, vamos continuar. Apenas uma breve introdução, então, na primeira parte do nosso episódio, então, nós discutimos um pouco contextualização do que é o fascismo, discutimos que os líderes que estão aí em evidências, colocando contra movimentos populares, nomeadamente o Donald Trump dos Estados Unidos e o Bolsonaro, são fascistas. Caso não tenha ouvido ainda, então, o primeiro episódio, recomendamos, então, que ouçam, para que essa nossa discussão, que será dada continuidade agora, faça sentido. E também, para além disso, nós gravamos este episódio, esse debate sobre o antifascismo no mesmo dia, em duas partes, né, para facilitar, para que nossos ouvintes possam ouvir, não seja um episódio muito longo, e para que possamos fazer uma discussão mais elaborada, nós decidimos dividir em duas partes. Tanto já avisamos de antemão que, se por um acaso, entre o lançamento de um episódio e outro, nós sejamos atropelados pelos fatos, se houver alguma novidade, se acontecer algum fato relevante nesse meio tempo, pedimos de antemão desculpas e esperamos que
essa discussão continue atual no seu lançamento. Bom, finalmente, então, dando seguimento ao nosso episódio, à nossa discussão sobre antifascismo. Vamos falar, então, da luta antifascista em si, nomeadamente das conclusões sobre essas lutas antifascistas que têm acontecido, nomeadamente, no Brasil e nos Estados Unidos. Bom, principalmente no Brasil, essa luta antifascista, a luta contra o governo atual, contra o bolsonarismo, ela está sendo encampada pela bandeira da defesa da democracia. São adeptos, são torcedores de claques ou de coletivos ligados à claque de futebol. No caso do Corinthians, aí, não tirando a minha preferência pessoal, que é justamente essa, por isso que eu sou uma pessoa feliz, mas se evoca a lembrança, a memória da democracia corintiana, que foi um movimento de jogadores de futebol do Corinthians, na época da ditadura militar brasileira, nos anos 80, que pedia por democracia interna dentro do clube, da administração do clube, mas também ecoava isso para o fim da ditadura empresarial militar brasileira, que ocorreu entre 64 e 1985. Também os Gaviões da Fiel, que é a claque, a torcida organizada do Corinthians, também, que na sua origem, em 1969, também tinha um pouco essa bandeira da democracia no clube e também da democracia no Brasil, né, durante a ditadura. E a bandeira mais representativa, mais predominante nesses protestos que estão ocorrendo no Brasil é a da defesa da democracia. Agora, perguntando então para os nossos debatedores, temos novamente Igor Marques, João Vilela e Saul Pereira, se essa bandeira da democracia burguesa, se ela tem seus limites, se ela é válida no momento de ascensão de movimentos autoritários de direita. Qual que é a opinião, então, sobre essa bandeira da democracia? Bem, a validade de uma defesa da democracia burguesa ou do modelo demoliberal de gestão do capitalismo tem a ver muito com a guerra de posições. E é demonstrativa exatamente do recuo em que estamos na guerra de posições atual, porque quando o fascismo ou uma movimentação fascisante aparece nestes países, defender o modelo político atual é uma posição defensiva exatamente. Portanto, é garantir que os trabalhadores, pelo menos, não perdem ainda mais do que o que já perderam gradualmente na gestão social liberal do capitalismo. É garantir que as minorias não são ainda mais massacradas pela polícia do que já são atualmente. É garantir que os índios não são ainda mais grilados e ainda mais também massacrados pelos madeireiros do que são atualmente. Essas posições, essa posição pode ter um mérito numa analogia militar, num espaço de tempo limitado, porque não há possibilidade de contra-ataque sem defesa de posições, sem defesa de onde é que nos agrupamos, onde é que nos defendemos para contra-atacar. Mas a verdade é que quanto mais avançam estes processos, mais percebemos que não há uma posição de contra-ataque. Há sempre defesa, há sempre o manter o que está e tentar que assim se mantenha, e muitas vezes mantê-lo, e isto até já fazendo uma diferença que há entre estas movimentações e a movimentação simplesmente institucional. Pelo menos aqui defende-se no braço, é uma defesa que é feita no braço, pela força, e muitas vezes nem isso temos. Né? Temos a movimentação de defesa pela via das notas de repúdio, das votações e da institucionalidade, que depois também não só é uma movimentação apenas de defesa, como também como defesa não leva a lado nenhum.
Obrigado, Saul. É isso, Malta. Igor e Vilela. É legítimo, é válido, é uma posição muito recuada. Existem formas de avançar nessa defesa abstrata da democracia burguesa? Ora bem, eu acho precisamente que o problema é esse. Tu terminas a tua pergunta falando em democracia burguesa e eu acho que na cabeça das pessoas de quem nós estamos a falar não existe natureza de classe na democracia. Acham que a democracia é uma coisa em si e é boa porque é boa. Ou seja, o que é que estas pessoas não compreendem? Uma coisa que nós sabemos desde o Lenin, não é? Que não existe democracia em geral. Existe uma sociedade de classes, nós não estamos numa sociedade que tenha liquidado e superado a divisão de classes, estamos numa sociedade onde ainda há dominados, onde ainda há dominantes, onde ainda há exploradores, onde ainda há explorados, e nessa medida temos uma sociedade com estas características. E estarmos a propor que exista uma democracia é estarmos a propor em vistas as coisas que exista uma democracia onde os dominados vão ter força para lá da mera institucionalidade e tendo força para lá da mera institucionalidade vão utilizá-la para, enfim, dentro das instituições e os dominantes vão, enfim, ter uma força perfeitamente formal que é a força do voto. Nós precisaríamos de colocar a questão em termos materialistas e dizer, nós temos uma sociedade onde há, de facto, divisão entre dominados e dominantes. Esta sociedade é uma sociedade onde ainda que exista um parlamento, onde ainda que exista liberdade de expressão, onde ainda que exista igualdade formal perante a lei, onde ainda que exista todas as liberdades democrático-burguesas, é uma sociedade onde nós continuaremos a ter uma situação de exploração de uns por outros e uma situação que é inaceitável. Porque é uma situação em que uns vão trabalhar para que outros se mantenham no estatuto de dominação, que é a todos os títulos ilegítimo. Portanto, nós não devemos estar a defender a democracia em abstrato, nós devemos qualificar esta democracia como a democracia burguesa e devemos apontar como solução, porque de facto o é, para os problemas que as pessoas encontram, a liquidação de uma produção capitalista e a criação de uma produção socialista. Aquilo que nós estamos a ver, que é a defesa da democracia, com o argumento de que as pessoas não estão habituadas, não estão preparadas, não estão reunidas as condições para lhes falarmos do socialismo, o único efeito que vai ter é, de facto, de as pessoas ouvirem o que nós estamos a dizer e dizerem, vocês estão a defender o que está, vocês estão a defender este regime. Ora, o meu problema é com este regime, eu estou contra ele. Portanto, vocês vêm falar comigo para me dizer que é preciso conservar com todo o respeito, esta merda. Eu não quero saber disso. Muito sinceramente, eu já comi este pudim, já sei o que é que sabe e não tenho qualquer interesse em continuar a fazê-lo. Portanto, se vocês vêm para aqui falar-me em continuar a fazer isto, eu não quero. Portanto, é uma pauta muito recuada e que eu creio que é uma pauta que é defendida pela esquerda atual porque ela tem uma compreensão rasa, tem uma compreensão pré-leninista e anti-leninista também do que é a democracia, que a leva a cometer erros que seriam perfeitamente evitáveis se a esquerda conhecesse melhor o Lenin e levasse os princípios leninistas mais a sério. Obrigado, Vilela. Igor, antes que o Igor possa colocar a posição dele, eu vou me permitir, já que a gente conseguiu dividir o episódio para ter mais, enfim, para melhorar, qualificar melhor o nosso debate, só dar uma pincelada aqui de opinião também. Bom, no mundo ideal, acho que a gente poderia muito bem ir para a rua encampando a bandeira, fazendo o paralelo com a faixa que foi levada no Brasil do Somos Democracia. Seria bom que a gente pudesse ir para a rua com uma faixa Somos Ditadura do Proletariado. Como não é possível, acho que seria um pouco de idealismo nesse momento ir para a rua com essa faixa, até como o Vilela citou o Lenin, e é sempre válido falar de Lenin, acho que se não a maior, uma das nossas maiores lideranças, deixou um dos melhores legados para a luta da classe trabalhadora. Após a Revolução de Abril, ele defendeu a democracia burguesa, né? A primeira fase da Revolução, a Revolução liberal, contra o czarismo. Ele fez essa defesa, mas ele trabalhava e lutava pela ditadura do proletariado. Então, contra um recrudescimento do regime por parte da burguesia, acho que vale a pena
fazer uma defesa da democracia burguesa, mas, ao mesmo tempo, está sempre lutando pela superação dessa democracia que, de fato, ela é completamente abstrata. Então, o problema não é ir para a rua, neste momento, lutando por democracia, até porque entendo que foi muito importante, no caso brasileiro, a classe trabalhadora organizada, mesmo que não esteja organizada da melhor forma, né, uma forma ainda muito dispersa, muito obtusa, mas que é importante as pessoas estarem indo para a rua, que a classe trabalhadora vote para a rua, que é fundamental que isso não tenha partido das velhas lideranças do projeto democrático popular, nomeadamente do Lula, nem também do oportunista como Ciro Gomes ou qualquer coisa do tipo, que tenha sido uma coisa muito mais autônoma, muito mais da base mesmo da classe trabalhadora em luta, mas que isso tem que entender que essa posição tão defensiva, como muito bem o Sal falou, ela se dá pelo fato do recuo histórico que foi esse processo da social-democracia brasileira, nomeadamente do PT, desse projeto reformista, que nos colocou nessa situação. E para superar de fato essa situação é só dar o passo adiante na luta pela ditadura do proletariado. Era só isso que eu queria comentar. Agora a palavra com o Igor. Bom, eu não tenho, obviamente, já muito a acrescentar ao que foi dito, estou plenamente de acordo, mas gostaria só de dar aqui só aqui um temperozinho, que o facto de hoje, em pleno 2020, nós vermos a esquerda partidária, a continuar a defender a democracia burguesa, a democracia parlamentar burguesa, contra o fascismo, em pleno segundo ciclo do fascismo, do aparecimento portanto, das forças da extrema-direita, demonstra sobretudo uma coisa, que a esquerda que nós temos, a esquerda partidária que nós temos, não utiliza de modo nenhum instrumentos simples de análise histórica e dialética, de modo nenhum, porque estão a cometer exatamente o mesmo erro que foi cometido no passado, ao longo do século XX, e é um erro tão simples que estão a defender e estão a propor como arma contra o fascismo o modelo político que vai dar origem ao fascismo ao fim de algumas décadas de funcionamento desse modelo político. Portanto, não tenho muito mais a acrescentar aqui, só deixar aqui que se calhar é um resumo final e de uma conclusão de que não, obviamente, a defesa da democracia burguesa não serve no combate contra o fascismo. Obrigado, Igor. São questões da dinâmica da luta de classe em cada tempo histórico e em cada momento, em cada conjuntura, né? Dando seguimento ao debate, então, o movimento antifascista, como ele está configurado agora, seus movimentos de rua, a gente já falou que tanto principalmente no Brasil, né, que a gente está abordando mais agora nessa última parte da discussão, num momento bastante defensivo, ele acaba se notabilizando por ser um movimento de rua, e a questão quando se quebram patrimônio público, a rua, os carros, as lojas, as vidraças dos bancos, e enfim. E como acaba não sendo uma coisa, pelo menos nos últimos tempos, onde tem se visto uma coisa muito organizada no sentido de ser um movimento revolucionário, a questão de superação do capitalismo, é apenas se colocando contra um movimento político, é um movimento contra o outro, ele acaba sendo defensivo, ele acaba na sua natureza, ele não propõe algo, ele é anti-algo, ele está contra algo, não necessariamente no intuito de superação. Bom, não sei se vocês concordam com isso, mas se essa atual configuração tática do movimento antifascista, em geral, em modo geral, é a melhor,
ou se ela acaba sendo muito recuada, muito defensiva, enfim, aspectos táticos do movimento antifascista. As opiniões aí dos camaradas, por favor. Bem, essa movimentação, acho que essa pergunta volta novamente à mesma questão, que é essa movimentação, no ponto de vista do anti, acaba sempre por ser uma movimentação de defesa, e agora até entrando aqui para a questão do movimento antifascista americano, mas que também é relevante em vários outros espaços geográficos e políticos, essa movimentação de defesa, há várias alturas em que ela é necessária, mas para ser necessária é porque muito já falhou. E isso é o que é importante perceber, porque quando em Charlottesville há o comício de união da direita, em que tudo o que estava à direita do mainstream republicano se reúne no mesmo sítio, e temos movimentos explicitamente fascistas a se reunirem nesse espaço, nesse comício, o alerta antifascista que é dado é de que as comunidades dessa cidade estão em perigo. As comunidades minoritárias dessa cidade estão em perigo de vida ao estar presente nessa cidade esse movimento, esse comício. E então mobilizam-se, e aqui mobilizam-se exatamente nessa situação de defender, principalmente de defender e de mostrar que tinham alguma capacidade de mobilização física e de defesa física nesses espaços para defender essas comunidades. E os episódios, em perguntas seguintes, pode ser importante desenvolver aqui esse episódio e outros semelhantes, mas voltamos sempre à mesma questão, é defesa. Sempre, esta movimentação é sempre de defesa, exatamente devido ao recuo em que já se encontra o movimento laboral atualmente. Sim, Saul, eu concordo, mas a pergunta é mais no sentido, já levando para o Vilela e para o Igor, no sentido prático da luta antifascista, até aquilo que às vezes o antifascismo está muito ligado, mesmo que seja muitas vezes na imagem, ao tal do Black Bloc, de ir para a rua e quebrar tudo, e tocar fogo, e partir vidraça de banco. Em que ponto que isso é simbólico e útil, ou até que ponto não leva a grandes coisas, se é válido ou não, ou até, sem querer ser insistente, mas como está na pauta, está no calor dos acontecimentos. Agora, com essa situação no Brasil, onde, até virou meio que moda se colocar como antifascista, até o Partido Novo, que é o ultraliberalismo, que é muito parecido com a Iniciativa Liberal, daqui de Portugal, se quer usar a figurinha lá, o pet do antifascista. Qualquer coisa do mundo quer se colocar como antifascista, porque está contra o Bolsonaro, está contra algumas medidas do governo Bolsonaro, é uma coisa meio difusa, não muito concreta dos quais são objetivos. Igor e Vilela, como vocês veem isso? Olha, pegaste agora aqui na parte final da tua questão, por acaso pegaste num ponto interessante, que é a questão também de separar as águas. E eu acho que a luta de rua e esta ação direta, independentemente das críticas que possamos fazer, enfim, se quiseres depois já podemos desenvolver um pouco isso, mas tem pelo menos esse enorme mérito, que acaba por deixar de fora, desde logo, os setores que à partida não nos interessam numa luta mais estritamente antifascista, digamos assim, porque, enfim, não se identificam sobretudo não se identificam se calhar com a destruição da propriedade, com o vandalismo, enfim, com depois essas categorias todas que eles utilizam. E em grande medida essas pessoas e esses grupos de pessoas que depois
se calhar acabam por perder mais tempo enfim, a denunciar esse modo lutante e fascista do que se calhar propriamente o fascismo, pois muitas vezes até acabam por eles próprios aproximar-se do fascismo. Eu vejo, por exemplo, aqui em Portugal, por exemplo, tu vês o caso da iniciativa liberal enfim, da massa militante, digamos, da iniciativa liberal, que se tem mostrado, ao nível da internet, tem-se mostrado bastante crítica do Chega. Ou estava a mostrar-se até agora aos acontecimentos mais recentes. E depois, de repente, são os primeiros a partilhar memes onde, por exemplo, criticam o Mamadou Baio e o racismo, onde criticam e gozam com o movimento antifa nos Estados Unidos. Agora está muito em voga para eles, por exemplo, gozar com aquela, enfim, aquela experiência que está a acontecer em Seattle, daquela espécie de comuna na zona central da cidade. Sei lá, os primeiros a criticar enfim, o derrubo das estátuas, etc, etc. Bom, isto para dizer que assim isto é que é fazer aquilo que no jargão do PCP, jargão clássico, se chamava o jogo da reação. E é isto que é fazer depois o jogo da reação, é acabar por denunciar e apontar o dedo a quem, independentemente das críticas que possamos fazer e da nossa opinião política sobre a luta de rua e sobre a ação direta, pelo menos está lá, pelo menos está na linha da frente e está a fazer, e está de facto a dar literalmente o corpo às balas pelo antifascismo. E um dos grandes méritos acaba também por ser esse, e acaba por ser também voltar a trazer para a rua e para o espaço público a luta política que não seja só, enfim, a luta política, os desfiles e aquelas coisas todas mais tradicionais. Enfim, aquelas coisas todas pacíficas, tradicionais a que nós estamos habituados e que nunca deram nada. E por falarem nunca deram nada, a verdade é que nos Estados Unidos, em 10 dias, ou coisa que o valha de protestos, já houve agora de repente uma série de avanços. Desde, sei lá, uma série olha, a proibição da bandeira militar da Confederação, em NASCAR, desde logo, e até em navios, eles ainda usavam aquilo em navios de guerra dos Estados Unidos, como é que é possível? Enfim, entre outras proibições, mostra que se calhar, aquele modo de luta de rua não é tão, enfim, tão criticável quanto muitas vezes nós temos a tendência para achar. Obrigado, Igor. Só falando na minha pergunta, eu não quis criticar, só apenas questionar se, enfim, o grau de efetividade. Sim, mas eu não estou a dizer que estava tu a criticar. Foi um modo geral. Falei de um modo geral para a audiência, não para ti, não para ti particularmente. Ora, é essa. Tá bem, Igor. Obrigado. Bom, Vilela, fica aí contigo aí, então, para colocar. Então, o que tu acha, então? O partidário da iniciativa liberal, que critica tudo que vem do Estado, qualquer merda que seja do Estado é socialismo, mas bate palma quando a PSP dá porrada num grupo que está lá ocupando um prédio abandonado para dar comida e higiene para gente desabrigada, ou então o militante do Partido Novo que está de acordo com 100% das medidas do Paulo Guedes, o ministro da Economia do Brasil, que escorraçam, que acabam com as condições de vida e os direitos da classe trabalhadora do Brasil, mas também quer ali botar sua figurinha de antifascista, porque acha que o Bolsonaro, afinal de contas, é um pouco mal educado. E qual que são as suas opiniões? E também sobre a questão da ação direta e dos atos de rua. Daí sua opinião.
Sobre a ação direta, eu acho que consigo despachar a coisa tipo em duas frases, quer dizer, só para falar de acontecimentos históricos portugueses com os quais eu acho que nenhuma pessoa normal, e uso a palavra assim mesmo, está contra. Eu acho que nenhuma pessoa normal em Portugal está contra o fim do absolutismo no século XIX. O fim do absolutismo no século XIX foi um processo pacífico? Não. Portanto, o que é que as pessoas defendem? Que nós deveríamos ter passado a ter constitucionalidade por meios legais e pacíficos? Nunca teria acontecido. A República foi um processo violento também. As pessoas acham que nós deveríamos ter tentado, por meios legais e pacíficos, enfrentar uma monarquia que já tinha aplicado a ditadura do João Franco, que estava interessada em usar a força para impedir a implantação da República. É evidente que não. E depois, quando falamos do fascismo, tudo o que se passou sob o fascismo de resistência, sei lá, todos os golpes e contragolpes que se fizeram contra o fascismo, eles usaram a violência. Eu suponho que nenhuma pessoa normal, insisto nesta palavra, acho que foi um problema ter havido violência no golpe de Beja, ter havido violência no golpe das Caldas, ter havido violência no 25 de Abril. Acho que ninguém acha que isto foi um grave problema. Portanto, também não consigo perceber, quando nós já sabemos que não há saídas institucionais, visivelmente, porque se houvesse, já teriam sido aplicadas por uma série de problemas e de bloqueios que existem na sociedade dos Estados Unidos e na sociedade do Brasil, não consigo entender como é que nós, que consideramos que há momentos históricos em que a violência é inevitável para resolver problemas sociais e políticos, depois achamos que, no nosso tempo histórico, os problemas sociais e políticos que objetivamente não têm solução institucional, falamos disto dos Estados Unidos, falávamos aqui há uns anos da questão da independência da Catalunha, etc., nós esperamos que aquilo que achamos perfeitamente normal há 100 anos atrás não se reproduza agora com situações absolutamente iguais. Eu não consigo entender como é que alguém pode raciocinar nestes termos. Não, é uma coisa que me escapa em absoluto. Sobre a questão a outra questão que me colocaste, a iniciativa liberal, é um oportunismo acabado, sem mais descrições. Aliás, a iniciativa liberal fez uma coisa absolutamente inacreditável, que é começar a espalhar uns textos em que dizia que é preciso defender todas as minorias, inclusivamente essa minoria coitada, tão maltratada e tão insultada e tão espezinhada pela sociedade, que são os empresários, não é? A dada altura, sim, é preciso combater a discriminação dos negros, é preciso combater a discriminação das comunidades LGBT, é preciso combater a discriminação dos ciganos e é preciso combater, vejam só, a discriminação do empresário. Este oportunismo, este oportunismo cretino desses setores liberais que aparecem como antifascistas, porque lhes dão um palco para isso, porque eles podem dizer, bom, vocês querem ter a unidade de todos os democratas e patriotas, nós somos democratas, estamos aqui, não somos fascistas, e já agora aproveitamos o embalo para propor que não se discriminem os empresários. É uma palermice absoluta, mas enfim, é o que há. Obrigado, Vilela. Bom, quando o Iniciativa Liberal tem que sair para querer essa coitadinha, essa discriminada minoria dos empresários, a gente lembra que ninguém precisa falar para o trabalhador que ele é explorado, né? Ele sabe disso, apenas falta ali a questão de organizar, encaminhar melhor essa indignação das classes trabalhadoras. Bom, acho que para a discussão fluir melhor, o tema ele é bem profundo, é bem complicado, a conjuntura mundial está, talvez, nas últimas décadas não tenha estado tão atribulada, tão agitada. Então a gente optou por dividir essa discussão em dois episódios, para que a gente pudesse aprofundar melhor. E tendo em vista então o nosso atual estágio da nossa discussão, então vamos passar então agora as considerações finais. Vou encaminhar aqui. Primeiro, o Saul pode fazer suas considerações finais aí sobre a luta antifascista, o anticapitalismo e também a conjuntura atual. Bem, aqui as minhas considerações finais vão para uma situação específica que acho que é preciso tomar atenção, que é o domínio da subjetividade sobre o antifascismo, sobre a luta antifascista e até sobre o ativismo. Quando nestes todos os acontecimentos recentes, quando
quando o Donald Trump vem com aquela conversa de dizer que quer declarar terrorista a Antifa será declarada terrorista, essa organização, a Antifa, será declarada organização terrorista, as pessoas riem-se, olham para aquilo, fazem a piada, aquilo não faz sentido nenhum, e depois vem uma série de comentadores portugueses de centro-direita muito sérios fazer de conta que isso é uma coisa que faz sentido, nomeadamente o nosso amado Nuno Rogério, e isto cria uma narrativa que tanto a ingenuidade de uma certa esquerda como a sacanice desta direita permitem acontecer, que nós não nos podemos deixar cair, que é simplesmente não deixarmos que categorias que não têm nada a ver com o que está a acontecer na realidade dominem o debate sobre as coisas. Os movimentos antifascistas americanos são principalmente células anarquistas, grupos anarquistas que depois são, em situações muito específicas, apoiam ou são apoiados por grupos ligados ao DSA, grupos antirracistas. Estes grupos são conhecidos. Quem tem qualquer tipo de curiosidade histórica, sociológica, vai para investigar sobre as cidades em que esses movimentos acontecem, sabe não estou a falar de saber quem são as pessoas, mas sabe quais são os núcleos, que ideologias é que professam, as livrarias anarquistas que eles têm, tudo isso. E toda essa realidade no discurso público político está a ser substituída por a Antifa vem aí para chamar toda a gente de fascista e bater nestas pessoas respeitáveis que só querem defender as fronteiras do nosso país e votar no Donald Trump. E depois a esquerda também se deixa manipular dessa maneira, dizendo que todos nós, pessoas decentes, somos antifascistas, que assim devia ser, mas quando se fala de um movimento antifascista ou até da sigla Antifa, é só pedir às pessoas, por favor, leiam um bocadinho ou tentem perceber um bocadinho o que é no terreno, numa cidade de 1 milhão de habitantes no Ocidente, o que é que são grupos anarquistas, o que é que são células anarquistas, o que é que são grupos que se organizam e que têm uma história riquíssima de ativismo e de confrontação, tanto com a polícia como com grupos explicitamente fascistas, e que parece que vão sendo ignorados nesta criação de uma realidade que não tem nada de real. Obrigado, Saul. Igor, considerações finais, por favor. Olha, a minha consideração final vai parecer assim um bocadinho desviada do tema. É o seguinte, a malta normalmente acha muita piada e ri-se muito quando a extrema-direita chama de comunismo e de socialismo a tudo e mais alguma coisa que mexe um bocadinho à esquerda deles. Há alguns malucos até que chegam a chamar o PSD, não sei o quê, de partido de esquerda. Mas isto tem uma explicação e tem de ser feita uma análise política e uma análise marxista a isto, que é, isto acontece porque a esquerda deixou de lutar pelo comunismo, e a partir do momento em que a esquerda abandonou o comunismo, e em particular a esquerda que se diz comunista e que deveria estar a lutar pelo comunismo, a partir do momento em que deixa de o fazer, a direita chama comunismo aquilo que quiser e bem entender, e a partir do momento em que depois essa mesma esquerda, enfim, faz acordes e está ali a chegar-se cada vez mais ao lado daquilo que eu falava há pouco no início deste podcast sobre enfim, se aproxima a esquerda da classe política, que é o inimigo da massa da extrema-direita. Pois, quer dizer, é normal que depois essa malta da extrema-direita chame comunismo àquilo que quiser e bem entender, justamente porque a extrema esquerda e aqueles que deveriam ser os comunistas deixaram de lutar pelo comunismo. Obrigado, Igor. Vilela, suas considerações finais, por favor. Não tenho muito a acrescentar àquilo que já foi dito pelo Igor e pelo Saul. Honestamente,
sim, estou de acordo com eles, não tenho assim nada a acrescentar. Antes das dicas culturais, então, dizer que não tarda a gente vai ter que ver o PSD e o PS, quem sabe até o CDS e com certeza a Iniciativa Liberal também com as suas bandeiras antifascistas aí, com todas as aspas. Vamos lá, Saul, suas dicas culturais. A minha dica cultural, já que é de antifascismo que falamos, vai para um podcast de ficção que eu terminei de ouvir já há alguns meses, chamado Alice is Not Dead, Alice Isn't Dead, que é basicamente começa por ser uma espécie de road story, basicamente uma história de viagem à procura de alguém que se perdeu e que depois se transforma numa história de luta com uma metáfora extremamente heavy-handed, mas mesmo assim genialmente feita, sobre a luta antifascista, sobre a criação de células, sobre a criação de resistência local, sobre a confrontação direta, sobre a procura de aliados, sobre os falsos e verdadeiros aliados, portanto, sobre o que é de facto alguém estar contra o fascismo e o que é alguém ser de facto nosso aliado numa confrontação real antifascista. Portanto, é um podcast que é bastante interessante de ouvir até ao fim. Está todo no Spotify gratuitamente. Faz parte da rede Night Vale, portanto, da rede que criou o Welcome to Night Vale, e vale muito a pena para quem gosta deste tipo de ficção. Obrigado, Saul. Igor, considerações finais não, dica cultural. Olha, a dica cultural tenho uma, não tem diretamente a ver com o antifascismo, mas tem a ver com os Estados Unidos. É uma série que estreou há cerca de um mês no Netflix, que é o Trial by Media, que é uma minissérie composta por 6 episódios, muito interessante, portanto, acerca do sistema judicial dos Estados Unidos e portanto, cada episódio corresponde a um caso que foi mediático, portanto, e a articulação do sistema judicial com o aparelho mediático. Chamar a atenção nessa série para 2 episódios em concreto, que são, portanto, é o terceiro e o quinto episódio, em que se enquadram naquilo, portanto, na conjuntura atual. O terceiro é sobre um caso que foi na altura bastante famoso, de um imigrante africano que foi assassinado pela polícia em Nova Iorque com 41 tiros. Portanto, ele foi confundido com uma coisa qualquer, agora já não me recordo. E depois o quinto episódio é sobre uma comunidade portuguesa, alguns na New England, creio que no estado de Massachusetts. Portanto, e chama a atenção para isso, porque tem a ver com português, e depois com a reação da comunidade portuguesa nos Estados Unidos em relação, enfim, ao que ocorreu e à decisão judicial, que acaba por dar um bocadinho de vergonha alheia, e eu digo isto mesmo assim, dá um bocadinho de vergonha alheia. De qualquer modo, sugiro que vejam a série, é muito boa, vale muito a pena. Obrigado, Igor. Vilela, dicas culturais. Ora, a minha dica cultural, já tinha falado dela, penso que na primeira parte, mas volto a falar agora. Há um conjunto de vídeos que estão no YouTube, se vocês procurarem por Alt-Right Playbook, permitem perceber, a meu entender, muito bem a estratégia de comunicação da Alt-Right, sobretudo na internet, e permitem perceber uma série de disparates mais ou menos básicos que estão a ser cometidos pela esquerda no trato com estas forças, designadamente esta coisa de que falávamos há bocado, de aderir completamente a uma posição de defesa da democracia contra pessoas que estão a combater o sistema. Este é um dos erros, mas há muitos mais que estão lá expostos, quer erros de forma, quer erros de conteúdo. Vão ao YouTube, Alt-Right Playbook, vão gostar de certeza. Obrigado, Vilela. Obrigado a todos. Vou deixar então minha dica cultural. O Vilela já falou na nossa primeira parte do episódio sobre a questão do frentismo. E a dica já até é um clássico aqui nosso, que é o Antidimitrov. É um livro que ele faz mais discussões de fundo sobre a questão da luta contra o fascismo, da luta anticapitalista, dialoga com questões que estão acontecendo atualmente, nessa coisa dessa suruba maluca
de todos os espectros políticos querendo se colocar na luta antifascista, quando na verdade não estão. E, bom, para quem queira achar, tanto no Brasil quanto em Portugal, procurando na internet, dá para achá-lo. E também ouvi falar que ele caiu da carrinha. Acho que a gente tem que sempre privilegiar aqueles que publicam e editam a literatura da ciência do proletariado, mas para aqueles que não tenham condições, ainda mais num momento como esse, dizem que caiu da carrinha. Se você procurar ali no Google, Antidimitrov ali com algumas letras aleatórias, por exemplo, se você jogar no Google Antidimitrov, vai P, D e F, você acha o Antidimitrov para ler e para saber o que não fazer para combater o fascismo. Muito obrigado a todos os ouvintes. Esse episódio é dedicado a todos aqueles que lutam contra as opressões, contra esse sistema podre que ainda há de cair, esse sistema que está fazendo nossa classe trabalhadora sofrer e morrer por doença e que não tem a menor capacidade de cuidar das pessoas, sempre protegendo os lucros, sempre protegendo os bancos, sempre fazendo mais ricos aqueles que já são bastante ricos e mais miseráveis e mais frágeis aqueles que já são frágeis. Nós vamos passar por essa situação, nós ainda estamos gravando à distância, não é fácil, não está sendo fácil para ninguém esse momento, mas nós tentamos ajudar então para as pessoas buscarem forças e lutar. Grande abraço a todos e até a próxima. Com a revolução na mente, amor no coração. Mais que objetos da história, sujeitos. Somos pretos e pretas. Somos pretas e pretos. Sua casa era aparelho revolucionário. Tudo que era levante ali se construía com os escravos ousou. Sonhar a liberdade se tornou um pesadelo dos senhores da Bahia. Africana GG, mãe de Luiz Gama, Luísa Maia, inquietudeira de profissão. De seus tabuleiros transmitia a mensagem de articulação da grande rebelião. Conspiração armada, revolta articulada. 1835, janeiro era o mês. Dia 25, a província da Bahia se sacudia com a revolta dos Marés. Revolta delatada, ainda de madrugada. Repressão instalada, sufocada a insurreição. Mas Luísa Maia mesmo assim entrou pra história. Por ser liderado preto dia, mais na mão. Helenira Rezende, conhecida como Preta, nascida em Cerqueira César, interior paulista. Na Universidade de São Paulo, cursou letras desde cedo, boa leitora dos escritos marxistas, dirigente da Uni, foi presa em Ibiúna, junto com mais todos centros, nossa rebelde de saia. Depois de libertada, fui enviada pra lutar na luta armada na guerrilha do Araguaia. Helenira Rezende, destacada guerrilheira do destacamento A, localizado na Faveira. Foi sua vida à disposição da revolução, foi mais uma preta de armas na mão, na mesma região, na mesma ocasião da guerrilha do Araguaia, outro nome emergia. De Nova de Oliveira, conhecida como Dina, baiana interiorana, formada em geologia. Por isso importei, hoje sertaneja viveu com a sua beleza, da adaptação da sua formação e o seu conhecimento. Fez mapa que orientou os três destacamentos, foi parceira e professora no interior do Pará, querida e respeitada por todos do lugar.